Salve, salve galerinha aqui do canal Império da História e também do professor Renato. Estamos iniciando mais uma aula nossa do curso de História do Maranhão. Hoje abordaremos a primeira aula do Maranhão Imperial, que vai tratar sobre a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Tudo bem? Então, essa é a continuidade basicamente do nosso curso, que traz um dos assuntos que mais caem nas provas, nos vestibulares e concursos, que tratam sobre a história do Maranhão. Tudo bem? Então, a adesão do Maranhão à independência do Brasil tem suas particularidades e que precisa, de fato, ser entendida de uma forma mais específica, aprofundada. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer aqui no nosso curso, na nossa aula de hoje, que vai tratar basicamente de um assunto dentro do Maranhão Imperial, que é o módulo 2 do nosso curso. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, o tema da aula de hoje são dois: Batalha do Genipapo, 1823, e adesão do Maranhão à independência do Brasil em 1823. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que os textos que eu tirei para essa aula estão aqui na descrição, que você pode fazer a leitura antes mesmo de assistir a aula. Então, após assistir a aula, você pode fazer a leitura desses textos, que é retirado aqui do livro do Jean Botelho, que é um livro que a gente está tomando como base aqui para as nossas aulas de História do Maranhão. Também eu deixei disponível para vocês um roteiro da aula de hoje, que você vê todos os elementos da aula de hoje, tudo abordado no documento no Word, e você vai poder baixar esse arquivo também, que está aqui abaixo na descrição do vídeo, lá na nossa pasta do Google Drive. Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, Batalha do Genipapo e adesão do Maranhão à independência do Brasil é o que a gente vai ver a partir de agora. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender: periodicidade, ou seja, o período em que aconteceu a adesão do Maranhão à independência do Brasil e também a Batalha do Genipapo. Lembrando que o período imperial começa no dia 7 de setembro de 1822, quando acontece a chamada independência do Brasil, como vocês estão podendo observar aí. Então, o período começa no dia 7 de setembro de 1822. E a adesão do Maranhão à independência do Brasil, como vocês podem observar aqui, ela acontece no dia 28 de julho de 1823, quase um ano após o grito da independência dado lá pelo Dom Pedro I. Tudo bem? Então, a adesão do Maranhão à independência acontece no dia 28 de julho de 1823. Data essa que é feriado estadual aqui no estado do Maranhão, que a gente vai ver mais na frente, lá no finalzinho da aula, qual é a lei que criou esse feriado. Tudo bem? Então, vamos avançando para a gente poder, de fato, focar nas coisas mais específicas. A gente vai ver agora o contexto histórico do Maranhão antes da independência. O que estava acontecendo no Maranhão? O que aconteceu no Maranhão antes da independência do Brasil? Então, vamos para os fatores. Primeiro, presença portuguesa no Maranhão. A presença portuguesa no Maranhão é observada desde a expulsão dos franceses. A presença portuguesa no Maranhão se fez necessária para proteger justamente o território da ameaça de povos invasores, como os franceses, ok? Então, o que a gente pode observar aqui? Que a presença portuguesa vai ser um fator determinante para o posicionamento do Maranhão durante a independência do Brasil. Então, como tem aqui, desde a expulsão dos franceses, muitos portugueses vieram para o Maranhão. Então, se muitos portugueses viviam aqui, é lógico que quando o Brasil se tornasse independente de Portugal, esses portugueses que estavam aqui iriam ser contra. Tudo bem? Então, esse é um fator determinante. Se cair em qualquer prova, por que o Maranhão se posicionou contra a independência do Brasil? Primeiramente, o primeiro fator específico é a grande presença portuguesa no território maranhense. Tudo bem? Desde a expulsão dos franceses. Autonomia do Maranhão colonial. Como a gente já falou, o Maranhão deu muito problema para Portugal. E aí, toda vez quando acontecia algum problema, Portugal aumentava o controle sobre o Maranhão. Então, em 1621, foi criado o Estado do Maranhão, o Estado Colonial do Maranhão,
A América Portuguesa foi dividida basicamente em duas partes. No norte ficava o Maranhão, uma colônia de Portugal, com contato direto com a metrópole, e no sul ficava o Brasil. Então tenho sul Brasil, norte Maranhão. Ok? Então o Maranhão meio que ganhou certa autonomia dentro desse processo colonizador de Portugal na América. Tudo bem? Então norte Maranhão, o sul era o Brasil. Então identifique aqui, pessoal, que o Maranhão vai estar desprendido do Brasil. Esse vai ser outro fator que vai fazer com que o Maranhão não tenha essa adesão logo de início à independência do Brasil. Tudo bem? Porque eram como se fossem duas colônias. Os maranhenses, os povos que viviam no Maranhão não se consideravam brasileiros. Tudo bem? Então tinha esse contexto todo especial para que a gente possa entender por que o Maranhão se posicionou contra a independência do Brasil. Configuração social do Maranhão. Primeira coisa, a elite portuguesa dominava tanto o setor agrário quanto o setor comercial no Maranhão. Então as decisões políticas, as importâncias econômicas, tudo girava em torno dos portugueses. Então a elite que vivia no Maranhão era portuguesa. Tudo bem? Então, se a elite, o povo que tomava as decisões pelo Maranhão, era de origem portuguesa, eram portugueses, é lógico que eles nunca iam aceitar, nunca iam aderir à independência do Brasil de forma pacífica. Tudo bem? Então, a elite, lembre-se, a elite que governava o Maranhão, a elite econômica que vivia no Maranhão, era portuguesa. Tudo bem? Então eu tenho o Maranhão com uma presença grande de portugueses, eu tenho o Maranhão autônomo em relação ao Brasil, era uma colônia diretamente ligada a Portugal, tudo bem? A configuração social do Maranhão era que as decisões passavam pela elite, a elite era portuguesa, então todas as atitudes econômicas e políticas vão ser voltadas de acordo com a coroa portuguesa, de acordo com Portugal, tudo bem? Autonomia econômica, esse é um fator também determinante para o posicionamento do Maranhão em relação a Portugal. Então, antes da era pombalina, a agricultura era o principal do Maranhão. Tanto a agricultura, aí eu considero aqui as drogas do sertão também como parte da economia agrária do Maranhão naquele momento. Nós sabemos que boa parte era extrativismo, mas a gente tem algodão e drogas do sertão antes da era de Marquês de Pombal. Com o Marquês de Pombal, nós temos uma diversificação na economia maranhense. Eu tinha a produção de algodão e eu também agora tinha o comércio muito forte no Maranhão. Tudo bem? Então eu tinha uma classe agrária muito forte e uma classe comercial também muito forte no território maranhense. Ambas não ligadas ao Brasil, mas ligadas diretamente a Portugal. Esse é um detalhe fundamental, pessoal. Então, como você está vendo aqui, essa era pombalina, ela vai provocar justamente o surgimento de duas classes sociais no Maranhão. A classe agrária, que depois vão ser chamados de cabanos, e a classe comercial, a burguesia, que eram chamados de bentivis. Então, na balaiada, vocês vão poder observar muito bem isso. A briga entre os conservadores, que eram chamados de cabanos, com os bentivis, que eram os liberais. E aí os balaios, que era a classe pobre, se revoltou. Os bentivis apoiaram no início contra os cabanos, porque era a forma dos bentivis tomarem o poder. Isso aí a gente vai ver mais na frente. Mas é interessante que você tenha a noção aqui de que o Maranhão tinha uma certa autonomia econômica em relação ao Brasil. Ele não dependia do Brasil. Ele não fazia, muitas das vezes, nem contato comercial com o restante da América Portuguesa, somente diretamente a Portugal. Período Joanino. No período joanino acontece um fato marcante no território da América Portuguesa: a abertura dos portos às nações amigas. Devido aos fatores ligados ao bloqueio continental imposto pelo Napoleão Bonaparte lá na Europa, a coroa portuguesa fugiu de Portugal, fugiu de Lisboa em direção ao Brasil no dia 29 de novembro de 1807.
Quando eles chegaram aqui em 1808, né, que a viagem durava cerca de 3 meses, né, de 3 meses em média. E aí o que acontece? Os portugueses, eles provocaram certas mudanças no sistema colonial que era praticado na época. E isso fez com que o Maranhão tivesse ainda mais autonomia para comercializar, não só mais com os comerciantes portugueses, mas agora também com os comerciantes ingleses. Então, a abertura dos portos das Nações Amigas em 1808 pelo Dom João VI, assim que chegou no Brasil lá em Salvador, foi justamente essa, de mudar o sistema que era vigente aqui, porque a colônia só poderia comercializar com a colônia. A partir da abertura dos portos das Nações Amigas em 1808, o Maranhão também pôde comercializar diretamente com a Inglaterra. Tudo bem? Maranhão e Brasil, distantes politicamente. Como eu já falei para vocês, o Maranhão era uma espécie de... era mais ligado a Portugal, a Lisboa, do que propriamente ao sul do território da América Portuguesa, que era o Brasil. Tudo bem? Então, nessa primeira parte aqui, a gente identificou, pessoal, o contexto na qual se enquadra o Maranhão antes da independência do Brasil. Observe que nessas características aqui a gente tem o Maranhão mais ligado a Portugal do que ligado ao Brasil. Tudo bem? Lembre-se disso. Vamos avançando. Fatos importantes para a adesão do Maranhão. Então vamos lá para os fatos importantes. Primeiro fato: reflexos da Reforma Liberal do Porto, 1820. Acontece o seguinte, pessoal. Lá na cidade do Porto, em Portugal, né, que é muito conhecido pelo seu vinho, o vinho do Porto, lá em Portugal, os liberais acabaram tomando o poder, fazendo uma reforma, uma revolução liberal do Porto. Essa revolução liberal do Porto instaurou em Portugal uma monarquia constitucional, ou seja, o rei deveria seguir as leis agora em Portugal. Como a família real portuguesa estava no Brasil, um dos elementos principais da reforma liberal do Porto foi justamente a volta da família real para Portugal. Então, os revoltosos queriam imediatamente que a coroa portuguesa voltasse para Portugal e o Brasil fosse rebaixado novamente à condição de colônia de Portugal. Lembrando que em 1815 o Brasil passou a ser Reino Unido de Portugal e Algarves, título concedido pelo Dom João VI. Tudo bem? Beleza. E aí o Brasil não era de fato uma colônia mais. Só que a Revolta Liberal do Porto queria que o Brasil voltasse a ser justamente uma colônia. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Olha só o que acontece, pessoal. Essa Reforma Liberal do Porto faz com que surjam algumas características que os portugueses que viviam aqui no Maranhão também vão representar. Tudo bem? Então Portugal passou por mudanças políticas, o rei não tinha mais um cargo absolutista, ele tinha que respeitar as leis, a Constituição aprovada pelos portugueses. Tudo bem? Então isso fez com que, em parte, houvesse uma diminuição do contato com o Maranhão, ok? Devido a essas mudanças lá, o enfervescer da política portuguesa naquela época, e também dentro da Revolução Liberal do Porto começou a ter uma rejeição dos portugueses aos brasileiros e ao status do Brasil de ser Reino Unido de Portugal. Então, a Revolução Liberal do Porto trouxe para os portugueses o sentimento de que eles deveriam ser contra os brasileiros, que eles deveriam ser contra o status que o Brasil tinha naquele momento de parte integrante do reino português, e não mais uma colônia. Eles queriam que o Brasil fosse uma colônia e os brasileiros fossem colocados no seu lugar. Tudo bem? Só que tinha um detalhe: o príncipe de Portugal estava morando no Brasil, que era o Dom Pedro I.
Tudo bem? Então, lembre-se, o sentimento maranhense de ser contra a independência do Brasil vai passar também por um sentimento português de ser contra os brasileiros. Isso é meio que influenciado pela Reforma Liberal do Porto ou Revolução Liberal do Porto de 1820. Criou-se um sentimento de ser contra os brasileiros. E esse sentimento de ser contra os brasileiros vai influenciar também os portugueses que viviam aqui no Maranhão a serem contra a independência do Brasil. Esse é um fator muito importante, pessoal, que muitas das vezes é deixado de lado. Golpes e contragolpes na política no Maranhão. Então acontece o seguinte, pessoal. Aqui no Maranhão vai ter um efervescer político também. Porque ora vai ter um governante, vai ter um chefe da junta governativa do Maranhão, que vai ser aliado à família real, ora vai ser um liberal, ora vai ser um comerciante, ora vai ser um aristocrata rural. Então, acompanhe o raciocínio. O Maranhão vai acompanhar essas mudanças drásticas que acontecem em Portugal. E isso vai favorecer justamente a uma instabilidade política no Maranhão. Tudo bem? Quando acontece a Revolta Liberal do Porto, os liberais ganham grande apoio popular aqui no Maranhão. E eles incentivam justamente a elite maranhense a ser contra a qualquer ideia de independência que o Maranhão possa ter. De aderir à independência do Brasil, por exemplo. Grito da Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Lá teria acontecido às margens do Riacho do Ipiranga. Dom Pedro teria puxado sua espada em cima de um cavalo e gritado independência ou morte. A partir dali o Brasil estaria independente de Portugal. Mas na verdade nem todo mundo comemorou o 7 de setembro. Apenas 3 províncias aderiram à independência ainda na mesma semana. Todas as outras, pessoal, tiveram que pegar em armas para que de fato fosse reconhecida a independência do Brasil, inclusive o Maranhão. Tudo bem? Então o grito da independência serviu basicamente para as colônias do sul e não para as colônias do norte, como Maranhão, Ceará, Piauí, o próprio Pará. Então eles não aderiram à independência, eles rejeitaram a independência do Brasil logo de cara. E aí eles precisaram ser forçados a aceitar a independência do Brasil, porque esses lugares do norte estavam muito ligados a Portugal. Beleza? As capitais se manifestaram contrárias a Dom Pedro I. Capitais do Nordeste, a maioria delas se mostraram contrárias à adesão à independência do Brasil. Tudo bem? O interior não. O interior já é diferente. Então, o interior buscava mais protagonismo e apoiava a libertação. A elite se concentrava na capital. Era de origem portuguesa, contra a independência. O interior do Maranhão, que não tinha tão protagonismo assim, queria protagonismo. E nessa onda de querer protagonismo, eles vão defender a queda da elite. Como é que a elite cai? Com a independência do Brasil. Então o interior vai apoiar a independência. Esse é o detalhe fundamental, pessoal. Interior apoia a independência, capital contra a independência. Lembre-se disso. No Maranhão também vai ser do mesmo jeito. O interior, os brasileiros sertanejos vão querer a independência, a aristocracia rural do interior vai querer a independência e a capital, que era ligada à metrópole, que era ligada a Lisboa, vai ser contra a independência. Tudo bem? Deu para compreender isso aí, né? Tranquilo, vamos avançando. A falsa impressão de que a independência foi pacífica. Como os livros mostram, né, pessoal, que o Dom Pedro estava lá, que de fato ele teria puxado sua espada e gritado independência ou morte, que não houve uma guerra naquele momento ali, o Brasil se tornou independente, é uma ideia fictícia, ok? É uma ideia que não foi o que aconteceu de fato. Não houve uma guerra assim, diretamente Brasil contra Portugal, mas houve uma guerra entre os brasileiros e os portugueses, que viviam aqui no território. Assim também vai acontecer no Maranhão. Então,
vai ter justamente esse processo muito importante dentro da história do Maranhão, de que teve que haver uma guerra para que o Maranhão aderisse à independência do Brasil. Tudo bem? A fidelidade a Portugal. Esses são dois fatores, são outros fatores também cruciais para a gente entender a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Primeiro, ações da Junta Governativa do Maranhão. Quando a ideia da independência estava pautada no Brasil, lá no sul, o Maranhão, a Junta Governativa, ou seja, a elite do Maranhão, já estava se preparando para conter qualquer manifestação em prol à independência e também para vigiar a entrada de São Luís, para que não houvesse pessoas do interior que eram apoiadores da independência, que essas pessoas invadissem a capital e, de fato, propagassem essa ideia de independência. Então, os portugueses da Junta Governativa, eles vão meio que se antecipar a assim, meio que é um poder de polícia de controlar as manifestações em prol da independência do Brasil. Tudo bem? Então já havia a notícia de que isso ia de fato acontecer e que eles precisavam fazer ações para que não pudesse se propagar a ideia da independência dentro do Maranhão, principalmente na capital São Luís, onde era a sede do governo, muito ligado a Lisboa naquele momento. Atuação de João José da Silva Fidié, Piauí e Maranhão. Esse cara, ele era uma espécie de governador do Piauí na época, né? A capital do Piauí era Oeiras, e esse cara, ele era o chefe de armas, era como se fosse o chefe do exército português no Piauí e pegando também parte do interior do Maranhão. Então esse cara, ele começa de fato a tentar conter os movimentos em prol da independência. Por exemplo, Parnaíba, que a gente vai ver que vai ter um poder muito forte de influenciar o interior, né? Apesar de ser uma cidade no litoral, de influenciar o interior a conquistar a independência, a aderir à independência. O Fidié, né, ele vai de fato até Parnaíba para conter a revolta. Ele toma a Vila de Caxias, que queriam aderir à independência do Brasil. Então, esses portugueses que comandavam a elite que governava o território tanto do Piauí, quanto do Maranhão, quanto do Pará, quanto do Ceará, eles vão tentar conter todos os eventos, todas as manifestações em prol da independência do Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é um personagem muito importante dentro da adesão do Maranhão à independência do Brasil. João José da Silva Fidié, mais conhecido como Fidié. Vamos lá. Batalha do Genipapo, 1823. Acontecimentos geradores. Primeiro, adesão da Vila de Parnaíba à independência do Brasil no dia 19 de outubro de 1822. Então, Parnaíba, a Vila de Parnaíba, foi a primeira a aderir à independência do Brasil, se tratando da colônia do norte do Brasil, foi Parnaíba. E aí o Fidié foi para lá para conter essa adesão, para impedir que de fato isso acontecesse. Só que ali criou-se um sentimento em prol da independência, não pela elite, mas pelas classes mais abastadas que não estavam no poder. Ok? Os comerciantes, a aristocracia rural brasileira, né? As pessoas que achavam que com a independência tudo seria diferente, todas essas pessoas de fato mais humildes aderiram à causa da independência, viram que as atitudes de Portugal representada pelo Fidié seriam atitudes violentas, atitudes de repressão, que não iriam aceitar a libertação desses territórios para aderir à independência do Brasil. Tudo bem? Avançando. A reação de Fidié e a Junta Governativa do Maranhão. Então, como eu falei para vocês, o Fidié vai tentar conter todas essas revoltas. Ele vai na Vila de Parnaíba, tenta conter lá. A galera sai de Parnaíba, vai para Campo Maior,
vai para Oeiras, vai para Caxias. Então essa galera começa a se espalhar pelo interior do Piauí e do Maranhão, que é justamente o cenário da Batalha do Genipapo, Piauí e Maranhão, ok? Início da batalha. A batalha de fato, a Batalha do Genipapo começa no dia 13 de março de 1823. 13 de março de 1823. E aí essa data é uma data muito importante, porque ela inicia justamente uma batalha que vai favorecer ao entendimento de que a independência do Brasil não foi pacífica, e sim muito violenta. Características gerais da Batalha do Genipapo. Ela aconteceu em Campo Maior, lá próximo ao rio Genipapo, lá em Campo Maior, no Piauí, em 1823, março de 1823, ou seja, praticamente um ano após a independência do Brasil. Forças beligerantes: os portugueses, liderados pelo Fidié, e os independentes, que vinham desde lá do interior da Bahia, do processo de adesão da Bahia à independência do Brasil, né? E aí vem desde a Bahia, Ceará, Piauí e Maranhão, várias pessoas que buscavam a independência do Brasil, que buscavam aderir à independência do Brasil, começaram a se unir pelo interior para combater os portugueses das capitais. O interesse dessa galera, que eram os independentes, era justamente de chegar até as capitais e tomar o poder e aderir à independência do Brasil, porque aquilo ali servia como se fosse uma modernidade para os brasileiros, para os povos que viviam aqui. De fato, guerra violenta e vencida por Fidié. Os portugueses, pessoal, venceram a Batalha do Genipapo, só que eles ficaram enfraquecidos. E como a onda, aquele sentimento de independência tomou de conta dos pequenos maranhenses, dos pequenos piauienses, dos pequenos baianos e cearenses, e isso fez com que toda hora tivesse tropa do lado dos independentes para se livrar de Portugal, para criar o sentimento de pertencimento a um território, de não ser mais uma colônia. Todas as atrocidades que Portugal cometeu agora vinham à tona, porque os pequenos, a população baixa, vai tomar de conta da revolta e vai para cima da elite portuguesa. O Fidié vence a Batalha do Genipapo em Campo Maior, aí ele vai para Caxias. Lá em Caxias ele acaba perdendo a chamada Batalha das Tabocas, ok? Batalha das Tabocas conta com a vitória dos independentes. O Fidié é preso, né, e depois deportado para o Rio de Janeiro. Depois, em seguida, ele é desterrado para Portugal. Então, o que a gente pode observar? Que a Batalha do Genipapo foi vencida pelos portugueses, foi vencida pelas tropas do Fidié. Foi uma batalha violenta, né, vencida pelos portugueses, mas logo em seguida, 5 horas depois praticamente, o Fidié acaba perdendo na Batalha das Tabocas, que está dentro do contexto da Batalha do Genipapo, acaba perdendo na cidade de Caxias, e ele é preso, e aí começa uma onda para ir à capital São Luís, que é o chamado cerco a São Luís. Por terra, as tropas do interior foram em direção à capital, que era São Luís, onde estava a junta governativa do Maranhão. Esta junta governativa já se preparava para a invasão da galera que vinha do interior em prol da independência. Ao mesmo tempo, Dom Pedro I, desde lá do processo de adesão da Bahia à independência do Brasil, ele já tinha comprado militares experientes para guerrear pelo Brasil. Como o Brasil tinha aliança já tinha uma aliança com o inglês, já tinha contato com alguns ingleses que lutaram na independência de outros territórios, como o Chile, por exemplo, nós tivemos a atuação do Lord Cochrane, né? E aí ele cercou São Luís não por terra, mas por mar. Então, identifique só, pessoal. São Luís, como se fosse o celular aqui, São Luís cercada pelo mar, pelo Lord Cochrane, e por terra pelos independentes, vindo lá do interior, desde lá da Bahia, que vinham
de vitória da Batalha do Genipapo. Então eles cercaram São Luís por terra e por mar, tudo bem? E aí esse cerco a São Luís fez com que a Junta Governativa do Maranhão se rendesse e aí reconhecesse também a independência do Brasil. Então houve a rendição da Junta Governativa e o reconhecimento da independência por parte dela. Então o Lord Cochrane, ele chega a São Luís. Tem até um fato muito interessante, né, que quando ele está chegando a São Luís, no navio que era chamado de Dom Pedro I, ele baixou a bandeira do Brasil Imperial e levantou a bandeira de Portugal para ser recebido pela Junta Governativa, que precisava de reforços vindos de Portugal. Quando ele atracou lá no porto, ele baixou a bandeira de Portugal e levantou a bandeira do Brasil, rendendo as tropas que estavam ali e ameaçando bombardear a cidade. Foi nesse cenário que a Junta Governativa do Maranhão foi rendida no dia 26 de julho de 1823. Tudo bem? 2 dias depois, acontece a assinatura da Junta Governativa do Maranhão pelo reconhecimento de Dom Pedro I como imperador e também a adesão do Maranhão à independência do Brasil, que acontece no dia 28 de julho de 1823. Ou seja, teve que ter uma guerra, teve que ter um ato militar e a elite que vivia no Maranhão na época foi forçada a aderir à independência do Brasil, no dia 26 de julho de 1823. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos justamente uma imagem que mostra um pouquinho dessa Batalha do Genipapo. Então, observe aqui, as tropas do Brasil, né, e as tropas de Portugal, do Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, tem o Império do Brasil, com aproximadamente 2.000 soldados e 2 canhões, enquanto Portugal tinha aproximadamente 1.600 soldados e 11 canhões. Ou seja, o poder bélico de Portugal era maior. E Portugal tinha mais experiência em guerra do que propriamente os brasileiros, o Império Brasileiro, que acabou perdendo a Batalha do Genipapo. Tudo bem? Olha só as baixas aqui, de Portugal. Do Brasil, na verdade, 200 a 400 mortos. E outros tantos prisioneiros, mais de 600 prisioneiros. Enquanto Portugal teve apenas 116 pessoas mortas. Isso mostrava que na Batalha do Genipapo, Portugal venceu. Os portugueses que viviam aqui, liderados por Fidié, venceram. Mas na Batalha das Tabocas, os independentes acabaram rendendo e prendendo o Fidié, e aí fez com que, de fato, houvesse sucesso na empreitada dos brasileiros em favor da independência do Brasil. Outro documento que eu queria mostrar para vocês aqui é justamente a lei que tornou esse dia, o dia 28 de julho de 1823, como feriado estadual aqui no estado do Maranhão. Então, uma lei de outubro de 2016, primeira lei número 2457, de 2 de outubro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: é feriado estadual o dia 28 de julho, data magna do Estado, onde se comemora a adesão do Maranhão à independência do Império do Brasil. Ok? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ok? Então, Lei Ordinária 10.520, de 19 de outubro de 2016, tornou a adesão do Maranhão o dia 28 de julho de qualquer ano, né, de 1823, como feriado estadual. Infelizmente é no período das férias, né? Então a gente quase não sente esse feriado, 28 de julho, mas é o feriado em comemoração à adesão do Maranhão à independência do Brasil. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Leiam os textos que eu disponibilizei para vocês. Tem aqui o roteiro da aula também. E também tem 2 questões para vocês fazerem aí sobre independência, a adesão da independência do
Brasil pelo Maranhão, beleza? Valeu, pessoal, é nóis!